Quem vê esta jovem, sorridente, de cabelos compridos, não imagina a reviravolta que passou na vida. Tradicional em uma igreja evangélica, Thalita Couto estudou teologia, a fim de entender mais a Bíblia. Mas tentando combater os livros da escritora Ellen White, sua vida começou a mudar. Eu li O Desejado de Todas as Nações, achei ele muito bonito e fiquei com medo, porque eu estava gostando da leitura e como era perigoso, então era melhor eu parar por ali. E continuei seguindo, ali com os meus trabalhos na igreja, da qual eu fazia parte, com o meu grupo de adolescentes, 45 adolescentes. E Ellen White ainda ficava na minha mente, o que eu tinha lido e o que eu tinha aprendido ali dentro, e o que eu tinha aprendido através do que eu estava lendo sobre a igreja adventista. E até um dia que eu tive um contato com um texto dela, que, se eu não me engano, está no Sermão da Montanha, e onde ela conseguiu juntar duas dúvidas que eu tinha a respeito da igreja adventista. Como é que consegue juntar, lei e graça ao mesmo tempo? Porque até então, se você acredita na lei, e quer seguir a lei, você é legalista e está negando a graça. Mas nesse texto, Ellen White, ela tratou sobre a lei e a graça ao mesmo tempo. Durante 2 anos, Thalita passou a estudar os livros da escritora adventista e as doutrinas da religião, mas sem que sua família soubesse. A minha irmã é web design e ela estava fazendo um site para um irmão dos Estados Unidos. E ele enviava conteúdos para ela. E ela me chamava: Thalita, olha aqui que interessante isso daqui. Olha esse escrito, olha esse hino, que bonito. Eu escutava, eu lia, achava bonito, mas eu negava. Não é legal, mas tem que tomar cuidado. Mesmo dentro de mim, estando acontecendo, tudo isso. E ela também, por sua vez, estudando ali quietinha, tendo contato com esse conteúdo que o irmão enviava. E eu também quietinha lá no meu canto estudando. Mesmo escondida, Thalita passou a visitar a igreja adventista. A primeira vez que eu fui na igreja adventista, eu fui escondida, morrendo de medo. Porque o caminho, que era da outra igreja que eu fazia parte, é o mesmo caminho da igreja adventista. Então eu corri o risco, de algum irmão me ver passando ali, me ver entrando ali. Então eu fiquei escondidinha, esperei na hora que estava meio deserto e entrei. E entrei tremendo, subi as escadas da igreja tremendo, coração acelerado. Mas eu precisava tomar a decisão de ver se tudo aquilo que eu estava aprendendo nos vídeos e nos livros era realmente o que a igreja local pregava e ensinava. E pela força do poder de Deus eu consegui chegar ali. Professora de 45 alunos da escola dominical, Thalita passou a ensinar aos adolescentes o que havia aprendido. Mas logo a mudança no comportamento de Thalita começou a ser percebida. Foi um dia onde o pastor me chamou para conversar. Thalita, vamos conversar particular aqui e entender o que está acontecendo. E então eu falei para ele: pastor, eu estou aprendendo, tenho estudado sobre a igreja adventista e tenho analisado tudo com a Bíblia. E eu tenho chegado à conclusão que essa igreja, que todo mundo fala que é uma seita e todo mundo fala que é heresia o que ensina, de acordo com a Bíblia, tem me convencido que não é assim. Daí ele falou para mim: mas eu até te entendo, eu compreendo, você está estudando e está tendo essa ideia do que você tem aprendido, mas você não precisa sair da igreja por isso. Então tá, pastor, melhor ainda, porque sair é muito difícil. Como é que eu vou me despedir de 45 alunos, que eu já tenho contato durante anos? Como é que eu vou falar tchau para os irmãos que me viram crescer na igreja, que me ensinaram tanto da Bíblia? Então melhor ainda. Mas eu posso então falar para os meus alunos que o sábado é o dia de guarda. Eu posso então falar para eles que quando uma pessoa morre, ela está dormindo. Eu posso ensinar isso para eles. Eu posso falar para eles que Ellen White não é uma falsa profetisa, que pelo contrário, os ensinos dela têm sim conteúdo para transformar a nossa vida e nos aproximar de Deus. E ele me disse que não. E até alterou a voz. E ali começou uma grande perseguição. Porque eu tive que sair da igreja sem me despedir de nenhum dos meus alunos. Eu não pude dar um abraço neles. E quando encontravam comigo na rua, eles mudavam até de passeio, porque eles não podiam mais conversar comigo. Cansada de sofrer com a situação,
ela decidiu abrir o jogo, porém foi surpreendida com a resposta da irmã. A minha irmã, ela estudava assim como eu, escondida, e orava a Deus. Por ela ser cadeirante, ela não teria como ir na igreja sozinha. Ela ia precisar de uma companhia e ela não poderia contar comigo, porque sempre que ela ia falar alguma coisa a respeito da igreja adventista, eu cortava ela, mesmo estando estudando. E aí eu falei para ela que eu ia e ela ali revelou para mim que ela também orava e estudava, né, todo esse tempo que ela estava ali trabalhando no site, que o Espírito Santo estava trabalhando também na vida dela, ao mesmo tempo que estava trabalhando na minha. E como a gente sempre foi muito unida, foi maravilhoso ver como que Deus fez a obra, mesmo cada um no seu cantinho. Depois de abandonar a religião de seus pais, nos próximos 6 meses, Thalita começou a frequentar a igreja adventista com a irmã e a mãe, e as 3 foram batizadas, mas a história dela só estava começando. Cheguei na igreja disposta a trabalhar, porque eu já trabalhava muito, né, na outra igreja, então cheguei disposta a trabalhar e pregava, também participei na escola sabatina, com adolescentes também, com juvenis, que é minha paixão, trabalhar com essa faixa etária. E aí um dia o pastor, né, diretor da Coportage, foi na igreja, pregou um sermão, me tocou, me senti tocada, me senti chamada para essa obra, mas não tomei decisão nenhuma. E no final do culto ele me parou no corredor, conversou comigo em particular e falou que tinha certeza que Deus tinha um chamado para mim nessa obra. E me convidou para fazer parte de um concílio. Eu participei do concílio e Deus confirmou o chamado. Estou comportando até hoje. Você tem quanto tempo isso? 1 ano e 6 meses comportando. Ainda aprendendo muito sobre a obra, mas já vivendo muitas experiências com Deus nesse ministério. A Coportage para mim é motivação de esperar Jesus, a volta dele todos os dias, né? E de mostrar para as outras pessoas algo que transformou a minha vida, uma verdade que transformou a minha vida. Coportage para mim é a confirmação do que é ser um adventista do 7º dia.